Um outro teorema importante que precisa ser falado é o teorema da recorrência de Poincaré. O que esse teorema diz? Imagina que eu tenho uma região no espaço de fase que eu vou chamar de região D, tal que, se eu tenho a evolução hamiltoniana, o D continua da mesma maneira. Ou seja, ele é um invariante sobre a evolução hamiltoniana. Um exemplo disso são superfícies de energia constante, onde a hamiltoniana não depende do tempo. Imagina que eu tenho um oscilador harmônico. Aqui. Hamiltoniana é P ao quadrado mais Q ao quadrado sobre 2. Isso aqui é constante e a gente sabe que isso aqui é a energia total do sistema. Se eu desenho espaço de fase, aqui vou desenhar eixo P, eixo Q. A região com P ao quadrado mais Q ao quadrado sobre 2 vai ocupar o lugar geométrico de um círculo. Que P ao quadrado mais Q ao quadrado igual a constante. E o raio vai ser R ao quadrado igual a 2 vezes energia. Bom, como esse cara é uma constante de movimento, se eu tiver uma situação inicial nesse ponto, por exemplo, esse ponto vai continuar nesse círculo, porque a evolução preserva essa energia e a energia é representada como essa curva no espaço de fase. Então, esse é um exemplo de região que é mantida invariante pela evolução hamiltoniana. Bom, o que o teorema diz? O teorema diz que se eu tenho uma região que é mantida invariante pela evolução hamiltoniana, e se eu pegar um ponto genérico dentro dessa região, vou chamar de x, esse ponto, após um tempo finito, vai voltar infinitamente próximo à posição que ele estava anteriormente. Então, vamos dizer que perto desse ponto x existe uma vizinhança U. E a vizinhança é um conjunto aberto tão pequeno quanto se queira, mas tem que ser aberto. Então, vai existir um certo tempo t, tal que a evolução, eu vou indicar a evolução como sendo φ. Então, vai existir um certo φ de t, de x, que vai estar muito próximo de x. Ele vai estar contido em U. Bom, vamos demonstrar isso, então. Como essa região D é finita, então, em algum momento, eu vou ter que a evolução temporal de U vai se cruzar com ela mesma. Imagina o oposto. Imagina que a evolução após um certo tempo T1, interseção, a evolução de todo o conjunto U, toda a vizinhança de X. Interseção com a evolução temporal até um certo tempo T2 de U. Se isso aqui fosse zero, para todo o tempo T1 e T2, então quer dizer que essa região U ela iria ocupar uma área infinita. Porque se não tem interseção, ela ocupa o espaço inteiro. Se eu considerar todos os tempos T1 e T2 aqui. Então, isso aqui está errado. Ou seja, existe algum tempo T1 e T2, existem T1 e T2, tal que o fluxo em T1
dessa região do espaço U, interseção com o fluxo do tempo t2 dessa região do espaço U, é diferente de zero. Ao contrário, né? Sinal diferente. Agora sim. Essa é a negação da afirmação que eu tinha feito antes, que não havia interseção nenhuma para tempo nenhum. Então, pelo menos existem dois tempos, que a evolução temporal desse espaço aqui, U, vai se cruzar. Então, como a evolução hamiltoniana ela é inversível, eu poderia voltar no tempo, eu posso aplicar nessa relação aqui o fluxo inverso. Eu vou aplicar o fluxo hamiltoniano para um tempo menos t1 dos dois lados. Então, o fluxo de menos t1 do fluxo de t1, isso aqui é identidade. Então, isso aqui vai me retornar o próprio conjunto U. Então, a interseção de U com o fluxo do tempo de t2 menos t1 de U é diferente de zero. Ou seja, se eu tiver uma região limitada que é invariante pela hamiltoniana, pela evolução hamiltoniana, eu sempre vou voltar infinitamente próximo de onde eu comecei o meu movimento. Porque esses espaços eles sempre têm que ter alguma interseção. E isso conclui a prova do teorema de recorrência de Poincaré.